Revelado. Faxineira surpreendente transforma o quebra de milionário em ato emocionante de coragem. Maria, uma faxineira de 38 anos, acorda todos os dias com o sol rasgando a cortina do seu modesto apartamento no vibrante subúrbio de São Paulo. O cheiro de café fresco que sua mãe idosa prepara todas as manhãs dá o tom do amor que permeia seu lar. Enquanto os risos de seus 2 filhos ecoam pelos corredores, Maria arruma a casa com um sorriso sempre no rosto, carregando a força e a ética do trabalho enraizadas em seu ser. Apesar das dificuldades financeiras, ela acredita que dignidade e amor pela família são tudo o que precisa para ser feliz. Mas um dia, tudo muda. Nas ruas que ela percorre para seu trabalho, Maria vê um homem com a aparência abatida, vagando como um fantasma do que um dia foi. É Gustavo, o milionário que caiu em desgraça, agora mergulhado em profunda crise. Ao invés de desviar o olhar, algo em Maria a impele a se aproximar. Com compaixão, ela oferece ajuda, sugerindo que ele compareça a uma reunião comunitária no bairro, onde todos se apoiam em tempos difíceis. Às vezes, tudo o que precisamos é de um lugar para pertencer, diz ela, sem saber que suas palavras tocariam fundo no coração de Gustavo. O tempo passa e uma amizade em comum começa a florescer. Ele perdido em seu mundo de opulência e agora enfrentando o julgamento alheio. Ela, a mulher forte que com amor e determinação, ensina a ele que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nas relações sinceras. Contudo, essa união inusitada gera um conflito em Maria. Sua mãe desaprova essa amizade, argumentando que associar-se a alguém como Gustavo pode ativar o perigo da traição de seus valores. Ao mesmo tempo, as crianças, percebendo um homem triste, questionam: "Mãe, por que não ajudamos ele?" A amizade entre os dois se torna uma lição de vida mútua. Gustavo tenta se reintegrar à comunidade, enfrentando olhares desconfiados e murmúrios impiedosos. E Maria se torna sua maior apoiadora, desafiando não apenas os preconceitos de sua vizinhança, mas os dela mesma. A tensão se intensifica quando boatos sobre a relação deles começam a circular, gerando discussões acaloradas no bairro. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em um evento de solidariedade promovido pela comunidade, Gustavo, tomado por coragem, revela um segredo guardado por muito tempo. Suas palavras ecoam no silêncio que se fez entre as pessoas, um ato que desafia preconceitos e abre os olhos de muitos. Maria sente seu peito apertar com a dúvida: até que ponto deve lutar por essa amizade? Ela percebe que sua própria integridade está em jogo. A comunidade conseguirá enxergar além das aparências e valorizar a verdadeira essência das pessoas? No auge da tensão, Maria se vê em uma encruzilhada. Sua escolha pode mudar a vida de todos envoltos em torno dela. Será que a força de um coração generoso pode realmente transformar a vida de um homem perdido? O que acontecerá com sua família, agora que a amizade com Gustavo começou a ressoar nas paredes de sua casa? O dia seguinte parecia mais pesado. As nuvens pairavam no céu refletindo a angústia no coração de Maria. Após o evento, as palavras de Gustavo ainda reverberavam em sua mente. Cada murmúrio, cada olhar de reprovação, ecoavam em suas lembranças. Ela sabia que a relação deles estava sob o microscópio da comunidade, mas o que mais a apunhalava era a incerteza sobre suas próprias escolhas. De manhã, enquanto sua mãe remexia os ingredientes para o café da manhã, Maria sentou-se à mesa com a cabeça baixa. A avó das crianças observava a inquietude da filha, sabendo que a paz de espírito da família estava em jogo. "Maria, você está bem, querida?" perguntou a mãe, puxando a atenção dela. "Esse Gustavo, ele não é a companhia que você precisa nesse momento. Pense no que os outros vão dizer." "O que eu estou pensando, mãe?" Maria começou com voz trêmula, "é que ninguém precisa ser definido por seus erros. Ele está tentando, e eu não posso deixá-lo sozinho." Sua mãe suspirou, a expressão cheia de preocupação, mas compreendendo a determinação da filha. Elas conversaram, mas a verdade era que Maria sentia a pressão aumentando. Precisava encontrar um jeito de equilibrar a amizade que florescia com Gustavo e as expectativas da sua própria família. No dia seguinte, Gustavo se reuniu com Maria antes de um novo evento comunitário. Ele parecia mais confiante, embora os olhos ainda carregassem as marcas da dor. Juntos andaram pelo parque, onde as crianças costumavam brincar.
O calor do sol parecia reanimar a esperança em seus corações. Maria, começou Gustavo, quebrando o silêncio, eu não sou um homem que costuma pedir ajuda. Mas desde que conheci você estou aprendendo que é preciso ter humildade. Eu quero fazer algo pelo nosso bairro, pela comunidade. Algo que possa de alguma forma devolver o que eu recebi de você. Maria ficou surpresa. Ele queria fazer a diferença, se reintegrar. Mas como seria aceitá-lo de volta quando tantos ainda tinham dúvidas sobre suas intenções? Nas entrelinhas, a vida de Gustavo parecia recomeçar, enquanto a de Maria permanecia em um fio invisível de tensão. Nós podemos criar um projeto juntos, ela propôs, sentindo um calor na ideia. Um projeto de inclusão, onde a comunidade possa trabalhar unida. Mas isso vai exigir que as pessoas te vejam como alguém novo. E você está preparado para isso? Gustavo assentiu. Farei o que for preciso. Estou disposto a enfrentar o olhar desconfiante das pessoas, se isso significar fazer algo bom. Maria percebeu que essa era a chance. Se conseguissem montar um projeto que envolvesse a comunidade, talvez pudesse quebrar as barreiras e fazer todos enxergarem como a verdadeira mudança começa dentro de nós. Mas ao mesmo tempo, ela não podia ignorar a resistência que ocorria em sua própria casa. O olhar dela se voltou para a janela, onde as crianças brincavam tranquilamente, alheias à confusão emocional da mãe. Elas eram o que de mais puro existia em sua vida. À noite, Maria decidiu levar a ideia para casa, mas o clima ficou tenso assim que mencionou Gustavo. Você vai mesmo ajudar aquele homem, Maria? Seus valores? E se ele te decepcionasse? Sua mãe desabafou. Ele já enfrentou muito. Maria se levantou, determinada a lutar. Ninguém merece ser julgado para sempre. Nesse momento de discussão, Maria percebeu que estava em uma luta não só pela amizade, mas por sua própria identidade e visão de mundo. O desafio que estava por vir se revelava cada vez mais claro. Com um projeto em mente e uma amizade em construção, as coisas estavam prestes a se intensificar. Seria possível que no meio de toda essa confusão, um amor verdadeiro florescesse, unindo as pessoas ao invés de separá-las? 2 dias depois, no evento comunitário, quando Maria estava prestes a compartilhar sua ideia, algo inesperado aconteceu. Uma voz familiar surgiu do fundo da sala, questionando a presença de Gustavo. Era um ex-amigo de infância dele, trazendo à tona segredos de um passado que poderia derrubar tudo o que haviam construído. O coração de Maria disparou. O que viria a seguir? O murmúrio que se espalhou pela sala trouxe uma nova tensão ao ambiente. Maria podia sentir o peso das palavras do ex-amigo de Gustavo como se fossem lâminas afiadas, cortando qualquer esperança que ela tinha de um futuro mais claro. O rosto de Gustavo palidificou, e ele olhou imediatamente para Maria, buscando proteção em seu olhar. Você não sabe do que ele é capaz, Maria! Gritou um dos apoiadores da comunidade, um homem forte e decidido, que conhecia Gustavo há anos. Este é o homem que destruiu vários lares neste bairro. Ele não mudou. Maria sentiu a dor do tribunal que se formara ao seu redor. As vozes se misturavam, questionando, defendendo, mas ninguém estava ouvindo o que realmente importava, a vontade de recomeço de Gustavo. E ainda assim, em meio ao caos, algo dentro dela começou a se agitar. Essa era a luta que ela havia escolhido. Chega! Maria gritou, a voz ecoando na sala. A atenção se voltou para ela. Todos vocês estão prontos para julgar sem nem mesmo ouvir. Olhem para ele. Ele está aqui se apresentando, buscando ser melhor. Todos nós temos um passado. Quem é perfeito aqui? O que estamos fazendo aqui, se não vamos deixar oportunidade para a mudança? As palavras dela caíram como chuvas em um solo sedento. Ela percebia que sua fala não era só uma defesa a Gustavo, mas um grito de libertação para todos que ali estavam. Era uma chance de refletir sobre suas próprias vidas, suas escolhas e valores. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, enquanto o olhar do ex-amigo de Gustavo se tornava um feixe de insegurança. Você não sabe o que aconteceu, Maria. A voz do ex-amigo ecoou, quase suplicando. Ele pode estar sorrindo agora, mas a história não mente. As vítimas estão por aqui, você não as vê? E o que você sugere? Desafiou Maria, encarando com firmeza. Que mantenhamos as feridas abertas. O perdão não é para os fracos, é uma força que poucos têm coragem de usar. Gustavo estava visivelmente emocionado. O olhar de desespero se misturou a um brilho de esperança. Maria sabia que ele precisava daquelas palavras, assim como a comunidade precisava de sua coragem. Finalmente, Maria se voltou para Gustavo. Você tem algo a dizer? Foi tudo que conseguiu articular, sentindo o peso da responsabilidade em suas costas. Sim, Gustavo disse, a voz trêmula. Eu cometi erros e sei que não posso apagá-los. Mas eu quero enfrentar meu passado.
e estou aqui para mostrar que posso fazer o bem. No fundo, no entanto, um outro sentimento começava a emergir. O vazio entre eles, antes preenchido com promessas de um futuro juntos, agora se tornava um campo de batalha. A comunidade estava dividida, e Maria precisava decidir o que era mais importante, sua amizade com Gustavo ou a aceitação do lugar onde vive. Agora, mais do que nunca, os olhares expectantes sobre ele se tornavam mais intensos. Maria sentiu um frio na barriga e soube que a verdade daquele momento não era apenas sobre Gustavo, mas também sobre suas próprias convicções. E enquanto a sala se tornava uma arena de emoções conflitantes, uma ideia poderosa começou a se formar em sua mente. Seria possível que aquela rejeição se transformasse em inclusão? Que o amor e a amizade pudessem ser a chave para curar feridas antigas? Mas antes que pudesse concluir seus pensamentos, um novo figurante entrou na sala. O marido de uma das vítimas de Gustavo, com um olhar intenso e decidido. O que ele teria a dizer poderia mudar tudo novamente. Maria sentiu o coração acelerar. O que seria revelado a seguir? O marido da vítima, um homem que parecia carregar o peso do mundo sobre os ombros, avançou lentamente pelo salão. Suas mãos estavam cerradas, e o olhar fixo em Gustavo refletia uma mistura de raiva e dor. O murmúrio da multidão se calou. Todos aguardavam as palavras que, de certa forma, pareciam conter uma parte essencial daquela história. Quantos anos se passaram, Gustavo? Sua voz saiu baixa, mas o tom era cortante. Quantos anos eu passei me perguntando por que você fez o que fez? Diariamente, lembro do que eu perdi. Maria se sentiu engasgada, presa em um mar de emoções. O olhar do homem a fez compreender a profundidade daquela dor. As feridas da comunidade estavam expostas, e cada palavra que ele pronunciava fazia sentir a fragilidade do seu próprio impulso de defesa. De uma hora para outra, tudo foi destruído. Minha vida, minha esposa. Tudo foi arrancado de mim. Ele continuou, a voz emocionada, mas firme. E agora você está aqui. Como se tudo estivesse esquecido. Como se pudesse reescrever a história. Gustavo, pálido e visivelmente abalado, ainda buscava apoio no olhar de Maria. Ela sentia seu coração acelerar. Uma batalha interna se desenrolava dentro dela. A intensidade da dor daquele homem era palpável, mas o desejo de mudança de Gustavo também era verdadeiro. Poderia haver espaço para os dois lados da história? Eu não quero tirar o seu direito de sentir dor, Gustavo disse lentamente à voz embargada. Queria poder ir voltar no tempo e mudar tudo, mas não posso. Só posso pedir desculpas e tentar fazer as coisas certas. Eu sei que é difícil acreditar em mim, mas eu não sou mais quem eu era. Essa não é uma tentativa de escapar do passado, é uma busca por redenção. As lágrimas já escorriam pelo rosto do homem, que se virou para a multidão, como se precisasse ver o apoio que poderia existir. Os murmúrios começaram a ressurgir, como um vento leve que passava por entre os presentes. O clima era pesado, e a tensão entre perdão e condenação parecia estar em jogo. Todos nós já cometemos erros, mas algumas coisas não têm perdão, um dos amigos do marido da vítima gritou. Como você pode pedir que essa comunidade confie em alguém que destruiu um lar? Não podemos simplesmente deixá-lo entrar aqui como se nada tivesse acontecido. Essas palavras ressoaram como um estalo em um campo de guerra. Maria sentiu seu peito apertar. E se ele não estivesse apenas lutando por si mesmo? E se fosse uma luta por todos? Isso não é apenas sobre você, Gustavo. Maria interveio, sua voz cada vez mais leve, mais firme. É sobre todos nós. Decidimos um dia que éramos mais fortes juntos, que não seríamos apenas as sombras do nosso passado. Todos têm suas lutas e traumas. E precisamos do espaço para crescer. O marido da vítima olhou para ela, confuso. E o que você propõe, Maria? Que abramos as portas para mais dor? Para as mesmas mentiras? Não, não exatamente isso, ela respondeu, a voz entrecortada pela emoção. Mas e se, ao invés de fechar as portas, nós as abríssemos para que possamos curar? E se aceitar Gustavo aqui for um jeito de nos permitirmos também ser mais humanos? Uma onda de murmúrios correu pela sala, misturando ceticismo e esperança. Maria olhou para Gustavo, que estava tenso. Seria possível transformar dor em reconhecimento? O silêncio que se seguiu parecia pesado, as emoções se instalaram na sala como uma tempestade. O olhar do homem estava fixo em Maria, e ela sabia que naquele instante, ela não estava apenas defendendo Gustavo, mas também um novo futuro para todos eles. E enquanto os olhos se encontravam, algo inesperado aconteceu. O marido da vítima, com a voz embargada, começou a questionar suas próprias certezas. E se eu estiver errado? Uma pergunta pesada pairou no ar e Maria soube que a batalha estava longe de acabar. O que iria acontecer a seguir?
O silêncio caiu como uma cortina pesada, e a atenção se concentrava no centro do salão. O marido da vítima, antes tão firme, parecia agora hesitar. Sua expressão mudava, como se cada palavra de Maria escavasse uma nova camada de dor e confusão dentro dele. E se eu estiver errado? Repetiu ele, quase num sussurro, enquanto as lágrimas continuavam a escorregar pelo seu rosto. A insegurança em seu olhar atraía a atenção de todos ali presentes, e a atmosfera tremia com essa nova vertente emocional. Maria sentiu que suas palavras tinham gerado um espírito de reflexão. A multidão estava atenta, respirando em uníssono, tempestuosos pensamentos passando pela mente de cada um. Era um momento em que a dor se mesclava à esperança, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Gustavo se endireitou, tentando capturar aquele novo espaço que se abria. Eu não espero que você me perdoe de imediato, disse firme. Eu entendo que só o amor pode fazer com que isso aconteça, mas estou aqui para trabalhar por isso, por nós. Guerrear com você não me levará a lugar algum. O marido da vítima olhou fixamente para Gustavo, como um duelo silencioso de tenacidade e vulnerabilidade. Ele respirou fundo, parecendo lutar contra as ondas emocionais que o assolavam. E se eu decidir que não te quero aqui? E se eu decidir que não quero isso? Como você vai se sentir? A dor só se apaga quando alguém é esquecido ou eliminado, Gustavo. Eu sou um homem que errou, Gustavo respondeu, um tremor na voz. E reconheço que não tenho o direito de ditar o que você deve sentir. Apenas desejo honestamente entender a sua dor e, se me permitir, ser parte da cura. Maria observava tudo com a intensidade de quem enfrenta uma tempestade. Ela nunca achou que um encontro como aquele despertaria tantos sentimentos confusos dentro dela. Os olhos dela estavam fixos no marido da vítima, e por um momento, ela teve um vislumbre do que poderia ser. Um futuro onde feridas se cicatrizavam e vidas emaranhadas se entrelaçavam em busca de um bem maior. É verdade que a vida de todos vocês foi devastada, ela disse, decidida. Mas pensem um instante, se a dor nos une, por que não podemos usar isso para um novo começo? Não neste instante, mas para que alcancemos um futuro onde possamos viver em paz. Aquelas palavras lançaram uma luz tênue sobre as sombras sombrias que pairavam na sala. Os murmúrios surgiram novamente, mais suaves agora, como um sussurro de esperança. As expressões dos presentes mudaram, refletindo uma luta interna entre o desejo de vingança e a possibilidade de redenção. O marido da vítima tinha o olhar distante, lutando não apenas com suas emoções, mas com as memórias que ainda o atormentavam. Como posso confiar em você, Gustavo? Ele estava na borda, a um passo em direção à briga ou à aceitação. Sua luta era visível, como se um turbilhão de lembranças e anseios colidisse dentro dele. Maria sentiu que a hora de se posicionar havia chegado. Confiança se constrói, não se exige, afirmou sua voz agora firme. Nós temos a chance de fazer decisões que honrem a memória de quem amamos. Vamos deixá-las viver através de nossos atos. Vamos encontrar um jeito de seguir adiante. Antes que o silêncio que seguiu pudesse engolir os presentes novamente, Gustavo deu um passo à frente, com os olhos fixos no homem que o havia encarado. O desejo de se redimir o levava adiante, mas não sem questionamentos. Como poderia ele reconstruir a confiança? Como poderiam todos se levantar juntos após tantas cicatrizes? Maria sabia que a batalha apenas começava. O olhar de Gustavo refletia essa incerteza e aquele momento se tornaria um divisor de águas. Nós podemos, ou não. O que decidiremos agora? E assim, enquanto os olhares se entrelaçavam, uma escolha vinha à tona, carregando consigo a pergunta profunda: até onde você iria por amor e perdão? O ambiente parecia carregar o peso de um fardo imenso. Olhares se alternavam entre Maria e o marido da vítima, enquanto Gustavo se mantinha firme, mas vulnerável. A atmosfera era eletricamente tensa, como se cada respiração criasse uma onda de expectativa impressionante. O homem, com a voz embargada, se virou para os presentes, revelando a frustração que crescia dentro dele. O que vocês querem de mim? Um perdão a qualquer custo? Um gesto de generosidade que simplesmente não existe mais? Ele balançou a cabeça, irreconhecível, os olhos brilhando com a profundidade da dor. Não há um caminho simples, não há um botão para apertar em um momento como este. Maria sentiu seu coração apertar ao ouvir a solidão nas palavras dele. Eu entendo sua dor, ela respondeu, sua voz mansa. Mas por favor, considere que nós também estamos aqui doentes com essa história. Estamos todos carregando feridas que precisam de cura. Gustavo, agora mais contemplativo, observou os rostos ao seu redor e deu um passo em direção ao marido da vítima. Me desculpe, de verdade ele hesitou, as palavras pesadas e cheias de significado. Mas eu também sou um homem quebrado. Errei.
Perdi tudo que era precioso. Eu não posso apagar isso, mas eu posso aprender. Posso ser melhor, posso fazer isso em memória de sua mulher. A sala foi preenchida por uma onda de murmúrios. Alguns apoiavam Gustavo, outros ainda lutavam contra um mar de frustração e dor. O marido da vítima manteve o olhar fixo em Gustavo, seus olhos parecendo estudar cada pedaço daquele homem que se apresentava na sua frente quase nu de emoções. Você realmente acredita no que está dizendo? Questionou o marido, o tom cutucando a superfície da desconfiança. Ou é apenas uma forma de se sentir melhor com sua consciência? Como pode se colocar nessa posição quando o que eu sinto é um desespero sem fim? Maria percebeu que a situação precisava de um novo direcionamento. Ela deu um passo à frente, chamando a atenção de todos. A dor que você carrega é legítima e eu não pretendo amenizá-la. Mas não podemos deixar que essa dor defina o que faremos a seguir. O que será de nós se não encontrarmos um propósito nessa tragédia? Precisamos explorar o que há além do nosso sofrimento. As emoções específicas pareciam intensificar-se, e até a respiração de alguns estava descompassada. Olhares de compaixão começaram a passar por entre os presentes, como se uma onda de solidariedade estivesse sendo cultivada diante de seus olhos. O que podemos fazer juntos? Perguntou um dos presentes, uma mulher que havia se mantido em silêncio até agora. Como podemos unir forças em vez de nos separar mais? O marido da vítima olhou para ela, surpreendido. Ele nunca havia cogitado que pudesse existir um lado a ser transformado nas cinzas da dor. Talvez juntos possamos lembrar dela de maneira digna, ele sussurrou, quase para si mesmo. Mas como isso funcionaria? Onde começa essa mudança? Gustavo lançou um olhar esperançoso para Maria, e ela percebeu que finalmente havia algo novo ali. Era a faísca de uma possibilidade. Podemos começar conversando. Pequenos passos que se conectam. Se pudermos trazer à tona a história dela, talvez possamos encontrar um sentido para tudo isso. O que vocês acham? Os olhares se encontraram, e ali, naquele momento, uma centelha de transformação parecia interligar todos no salão. Seria somente o início, mas já era um começo. O clima de compaixão e de união abria um novo caminho, um que ninguém havia imaginado até aquele instante tenso. Mas na sombra daquela esperança, Maria sentiu uma inquietação. E se tudo isso ainda não fosse suficiente? E se as memórias guardadas ainda tivessem um peso maior do que imaginamos? Ela olhou para Gustavo e o marido da vítima, imaginando o que mais poderia vir à tona. A pergunta a inquietava: até onde cada um estaria disposto a ir para transformar não só a dor, mas também a própria história? O futuro estava nas mãos deles. Os minutos que se seguiram foram preenchidos por um silêncio quase palpável, como se o ar estivesse carregado de possibilidades não ditas. Maria respirou fundo, sentindo o peso das expectativas e das incertezas esmagarem o peito. Olhou ao redor, vendo rostos marcados pela dor, mas também pela esperança cautelosa. Vamos trazer à tona quem ela foi, Gustavo sugeriu, agora mais firme. Podemos compartilhar histórias, momentos que a definiram, a ideia vibrava no ar. A força de suas palavras parecia ter tocado algo interno em todos ali, como um fio delicado que se reativa ao ser puxado. O marido da vítima olhou para Gustavo com uma mistura de incredulidade e curiosidade. Você acha que isso realmente importa? Histórias em meio a tanta dor? A expressão dele estava rígida, mas Maria notou um leve tremor em seus lábios. Importa sim, afirmou Maria com convicção. Cada história carrega um pouco da essência dela. O que faria com que ela sorrisse se estivesse aqui? O que devemos lembrar para que sua presença continue viva entre nós? Um murmúrio de concordância se espalhou entre os presentes. E assim, aos poucos, as vozes foram surgindo. Uma mulher contou como a vítima tinha o poder de alegrar qualquer ambiente, sempre trazendo café fresco e pães quentes nas manhãs frias. Um homem lembrou de como ela sempre parava um momento para ouvir as angústias de cada um, oferecendo apoio sem julgamentos. O ambiente murchou um pouco a cada relato, mas ao mesmo tempo as lágrimas começaram a escorregar de rostos de pessoas inicialmente enrijecidas pela dor. Havia um calor se espalhando na sala, como um abraço coletivo que começava a curar. O marido da vítima foi vencido pelas memórias e com a voz embargada confessou. Ela sempre disse que só o amor poderia nos unir, que as histórias guardadas poderiam nos salvar. A sinceridade de suas palavras ecoou na sala e ao mesmo tempo, desencadeou um efeito dominó. Ele se deteve, como se visse um reflexo de si mesmo em cada um dos presentes, e então, sem mais hesitar, começou a compartilhar suas próprias lembranças da amada. No entanto, enquanto a história da mulher se desenrolava, algo dentro de Maria começou a inquietá-la novamente.
As narrativas eram carregadas de nostalgia, mas o que havia no cerne de cada memória era mais do que um simples recordar. Era um lembrete de que, apesar da dor, as conexões entre aquelas vidas nunca se perderiam. A conversa tomou um rumo inesperado e a transformação começou a acontecer. Ao invés de um luto pesado, ali estavam risos compartilhados, um sentido de união que poucos haviam percebido. Teresa, uma das colegas do grupo, desabafou. Talvez essa seja a verdadeira maneira de honrá-la, levando adiante o legado dela, conectando nossas vidas por meio do que ela tanto valorizava. As palavras de Teresa trouxeram um brilho nos olhos de todos. O marido da vítima assentiu, e um pequeno sorriso começou a brotar em seu rosto, como se o sol estivesse rompendo nuvens escuras. Sim, vamos fazer isso, vamos honrar a memória dela com amor e união. Mas enquanto todos falavam em renovação e futuro, Maria ainda sentia algo mais. Uma sombra de dúvida que flutuava na superfície, como um sorriso escondido sob lágrimas. E se até mesmo essas memórias revelarem mais segredos? O que mais pode surgir da dor que temos sido reprimidos? Essas palavras pesadas pairaram no ar, enviando calafrios. O que mais essa dor poderia esconder? Ela olhou para Gustavo e seu coração disparou com a expectativa do desconhecido. Eles não tinham ideia do quanto a jornada estava apenas começando. As histórias continuavam a fluir, como um rio que finalmente rompeu sua represa. O marido da vítima falava agora com mais fervor, e as memórias se entrelaçavam em um tecido invisível de amor e dor. Mas Maria sentia que por trás da beleza daquele momento havia algo mais a se desvendar. Ela dizia que cada um de nós carrega uma história, mas também um peso, ele disse, olhando para o chão. Às vezes, os segredos que trazemos nos impedem de ver a luz. A sala ficou em silêncio novamente. O cheiro do café que ainda pairava no ar se misturava com a fragrância das flores que alguém trouxe. Maria podia sentir a densidade da atmosfera. Aquilo era mais do que uma conversa. Eram fragmentos de vida sendo expostas e, ao mesmo tempo, um chamado para o acolhimento das partes sombrias. Gustavo, percebendo a pesadez que se instalou, assumiu a palavra. Cada um aqui tem algo para dizer. Venham, dividam também os segredos, as coisas não ditas. Não estamos aqui apenas para lembrar. Estamos aqui para nos libertar. Maria sentiu um arrepio. Ela sabia que cada liberdade tinha seu custo, e as pessoas ao seu redor pareciam estar à beira de um colapso emocional. Com a voz trêmula, Teresa levantou-se novamente. Acho que muitos de nós guardamos histórias que não são só sobre ela, mas sobre nós também. Houve uma troca de olhares, com isso, uma onda de coragem começou a se formar entre os presentes. Um homem que tinha permanecido quieto até então se manifestou. Eu também tenho um segredo, e é sobre o quanto eu a admirava. Mas eu nunca disse. Nunca tive coragem. O peso da sua confissão reverberou no ar. Ele respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escorregar. Acreditava que eu não conseguiria expressar o que ela significava para mim. Era como não me reconhecer sem aquela coragem. E agora estou aqui, falando isso só porque ela se foi. Outros começaram a se abrir, um após o outro, revelando medos e fragilidades que carregaram por tanto tempo. As histórias vieram carregadas de arrependimento e esperança. Maria percebeu que as palavras tinham o poder de libertar, e ao ouvir cada relato, ela sentiu um peso se levantando de seus próprios ombros. A dança entre dor e superação estava acontecendo diante dela. E enquanto a sala estava repleta de sinceridade e vulnerabilidade, algo inesperado aconteceu. As luzes começaram a piscar, e os sons de sussurros de vozes foram tapa-olhos de murmúrios de nervosismo. Um grupo de pessoas que até então parecia invisível aproximou-se. Eram familiares da vítima que haviam estado ausentes desde o início. Maria ficou paralisada ao reconhecê-los, sabendo que suas palavras não eram as únicas que precisavam ser ouvidas. Sempre em meio à emoção do momento, o marido da vítima olhou para eles com uma expressão perplexa. O que vocês estão fazendo aqui? O ar ficou tenso, como se a sala tivesse congelado e todas as vidas dentro dela estivessem à espera de uma verdade ainda não revelada. E então, uma mulher mais velha, a matriarca da família, teve coragem. É hora de falarmos sobre o que aconteceu naquela noite. Temos coisas que precisam ser ditas. Maria sentiu um frio na espinha. O que mais poderia ser revelado? O que mais estava escondido sob a superfície? Com um impulso, ela se virou para Gustavo. O olhar dele também transmitia a mesma expectativa incômoda. O que seria exposto agora? E como se o tempo houvesse desacelerado, as próximas palavras praguejadas pela mulher ecoaram na sala, prometendo mudar tudo. Naquela noite nós estávamos juntos. Eu e ela. A voz da mulher estava carregada de emoção. Cada palavra parecia um peso sendo retirado dos ombros.
Maria sentiu o coração acelerar. O que viria a seguir poderia mudar tudo para todos ali. O marido da vítima a interrompeu, ainda aturdido. Como você pode dizer isso? O que você quer dizer com juntos? Sua voz tremia entre a incredulidade e a raiva. A matriarca fez uma pausa. Olhou ao redor, como se estivesse tentando reunir coragem em meio a um mar de emoções. Ela tinha segredos. E eu não posso mais permitir que a memória dela seja manchada por omissões. Havia uma tensão no ar, quase palpável. Maria percebeu que a sala inteira estava a um fio da explosão. As expressões mudavam rapidamente, os olhares se cruzavam em busca de respostas, de compreensão. Naquela noite nós estávamos em um lugar que ninguém esperaria, a mulher continuou, cada frase desenhando um novo cenário. Ela não ficou apenas em casa. Havia um projeto. Algo que estávamos fazendo juntas, algo que ela não quis contar porque temia ser julgada. A sala ficou tão silenciosa que se podia ouvir o tic-taquear dos relógios, a respiração ofegante de alguns e o tilintar de copos. O marido, em choque, respondeu com um tom de raiva e confusão. Você está me dizendo que tinha uma vida que eu não conhecia? Do que se tratava isso? Era um projeto de ajuda a pessoas que precisavam, algo que ela acreditava que poderia mudar vidas. Ela estava tão apaixonada por isso que ia contra os planos que fizemos, e temia a sua desaprovação. A mulher falava agora com paixão, os olhos brilhando enquanto a história tomava forma. Maria sentiu uma lágrima escorregando pelo seu rosto. Era uma dor compartilhada, conectando todos em um fio invisível de vulnerabilidade. Na verdade, a valente mulher diante deles também era uma vítima de sua própria história. Ela me chamou naquela noite para que eu fosse ajudá-la a organizar tudo. Enquanto estávamos ali, um desentendimento ocorreu. Havia outras pessoas envolvidas. A mulher hesitou, limpou o rosto com as mãos, a dor muito viva. Foi um acidente, mas a situação que levou à sua morte não foi apenas uma questão de sorte, havia muito mais em jogo. Um murmúrio percorreu a sala. As pessoas estavam em choque, mas também intrigadas. O que mais havia por trás daquela morte? A vida da mulher que todos lamentavam era mais complexa do que apenas um trágico desfecho. Enquanto todos absorviam a revelação, Maria sentiu que algo dentro dela se transformava. Era como se um novo propósito estivesse se formando, um desejo crescente de entender melhor não só a história da vítima, mas as suas próprias sombras. Precisamos entender a verdade completa sobre quem ela era. A voz de Maria saiu num fio, como se ela mesma estivesse fazendo a descoberta. E então, podemos encontrar a luz que nos falta. Os olhos se voltaram para ela. A sala, antes cheia de dor, agora começava a ressoar com a necessidade de clareza e conexão. Mas ainda havia muitas perguntas sem respostas, segredos a serem revelados. E o que aconteceria se soubéssemos quem realmente ela era? A mulher mais velha questionou e naquele instante, Maria sentiu uma onda de determinação. Era um apelo para olharem mais fundo, para buscarem a verdade em meio a tantas camadas de dor e amor. O que mais faltava descobrir? Que outros segredos estariam escondidos nas sombras? E acima de tudo, quem se atreveria a dar o próximo passo para confrontar não apenas o passado, mas também sua própria verdade? A tensão estava crescendo, como uma tempestade prestes a estourar e no fundo, Maria sabia que as respostas para essas perguntas poderiam mudar a vida de todos para sempre. O ambiente estava elétrico, uma mistura de emoções conflitantes. As revelações da matriarca acerca da vítima lançaram a todos numa busca por respostas, e Maria sentia a necessidade de avançar, de buscar entendimento no meio do caos. Havia uma nova dimensão de conexão se formando, um fio invisível entre todos ali, e ela percebeu que para transformar a dor em esperança, precisavam encarar a verdade. Precisamos nos abrir uns com os outros, Maria disse, tomando a iniciativa. Devemos saber quem ela realmente era. Vamos honrar sua memória, mas também precisamos entender como isso nos afeta. Todos nós aqui estamos entrelaçados por essa dor, e talvez reconhecer as camadas de seu ser nos ajude a ver além da tragédia. Gustavo, que estava ao lado de Maria, assentiu com firmeza. As vozes que não foram ouvidas precisam ser ouvidas agora. Esse é o momento de transformarmos a dor em uma ação coletiva, um propósito que pode unir a gente. Não podemos escapar do passado, mas podemos escolher como lidar com ele e com as suas consequências. O marido da vítima olhou para Maria e Gustavo com um brilho de esperança e confusão. Essa parceria, é isso que vocês sugerem? Que nos unamos e lutemos por uma causa que ainda não entendemos completamente. O que exatamente devemos buscar? Um silêncio absorvente tomou conta do salão. As memórias da mulher, reveladas e não reveladas, dançavam no ar, como se provocassem um chamado à ação.
Vamos descobrir o que ela queria, insistiu Maria, quebrando a tensão. Vamos juntos trabalhar para honrar e transformar a dor em algo positivo. Se havia um projeto, que ele se torne realidade. Se houve amor, que possamos cultivá-lo entre nós. As pessoas começaram a se mover, os murmurinhos se transformando em ideias coletivas emanadas de pensamentos que antes estavam ocultos. Maria observou as vozes se elevarem, as angustias se transformando em sugestões. Um grupo começou a se formar, todos dispostos a trazer à luz o legado da mulher que havia partido. Os olhos de cada um refletiam um desejo, de curar, de compreender e de continuar. Naquele momento, o marido da vítima se levantou novamente, ainda um pouco hesitante, mas agora com um brilho nos olhos. Ela sempre acreditou que o amor poderia superar tudo. Se ela realmente se importava com acompanhar aqueles que precisavam, então podemos fazer isso juntos. Pode ser uma forma de reescrever nossa história, não só a dela, mas a nossa também. As palavras do homem ecoaram como um mantra, e Maria sentiu a atmosfera se transformar. A raiva, o luto e o ressentimento estavam sendo moldados em força e união. No fundo do coração, Maria percebeu que essa não era apenas uma oportunidade de honrar a mulher, mas de redescobrir a si mesma, redimir seu lugar naquela comunidade e dar voz aos que foram silenciados. O tempo parecia passar lentamente enquanto as pessoas se organizavam, fazendo um esboço de um projeto que integrasse a memória da mulher e suas ações invisíveis. Cada um começou a contribuir com suas habilidades, as ideias fluíam como água, e começou a surgir um verdadeiro plano de ação. Enquanto isso, Gustavo tomou a iniciativa mais uma vez. Podemos organizar uma campanha, um evento para trazer as pessoas a se unirem em torno de ações solidárias. Ajudar quem mais precisa, dar apoio emocional, construir um verdadeiro legado que represente o que essa mulher sonhou. Esse projeto pode ter o poder de unir as pessoas de uma forma que nunca imaginamos. Maria sorriu ao vê-los falar e se movimentar, escolhendo a unidade em vez da separação. Dessa forma, todos se aperfeiçoariam, para que a memória daquela mulher fosse encarada com carinho e respeito. Eles estavam transformando seu luto em ações concretas, e uma nova luz começava a brilhar. E assim, a jornada de autodescoberta e redenção de Gustavo e de cada um presente começava a se materializar diante deles. O peso do passado ainda existia, mas a possibilidade de um futuro mais conectado e amoroso estava nas mãos de todos ali. Como crescendo em um concerto, as vozes se uniram para afirmar que poderiam não só recordar, mas criar novos capítulos juntos. Naquele momento, a sala inteira, abarrotada de sentimentos reconditos, fez um pacto informal. Um pacto de reescrever suas histórias, de não serem definidos por suas feridas, mas coletivamente pelo amor que poderia emergir das trevas. Era um novo começo. A dor começava a ser esculpida em algo grandioso, e Maria, com o coração transbordando de esperança, sabia que as mudanças necessárias para todos começavam ali. E quem imaginaria que um encontro entre uma faxineira e um milionário, marcados por dor e superações, culminaria na força transformadora de uma verdadeira comunidade? O que havia começado como um ato de coragem se tornava um caminho de luz. Agora era hora de agir. Para todos que estavam ali, a chance de criar um futuro inclusivo e solidário pulsava intensamente no ar. Então, se você chegou até aqui, é hora de fazer parte dessa transformação também. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias inspiradoras. Deixe um like agora, é o seu apoio que alimenta o algoritmo e mostra que histórias como essa importam. Comente abaixo suas reações e sentimentos sobre este final emocionante. E por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos espalhar a esperança.